hoje a gente vai ver o louvor em si, só que para não ficar sempre aquela mesma toada, né? Às vezes uma passagem bíblica, então nós vamos sempre pegando algo diferente para ver essa dimensão do louvor, tá? Então, o Padre Gilberto, quando ele foi constituir a fraternidade, existe a palavra de Apocalipse 7, 11 e 12, que é essa que nós vamos usar, que ele fala que é o rosto do carisma, tá? Só que aí a gente refletindo tem que ver o rosto de Jesus, por isso que a gente insiste em Lucas 10, 21. Mas hoje nós vamos pegar aquilo que o Padre Gilberto escolheu como, vamos dizer, reflexo do que o carisma do louvor de Deus seria, tá? Que é Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 11 e 12, né? E diz assim: e todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e os 4 seres vivos, e se prostravam diante do trono para adorar a Deus, e diziam: Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos entender aonde está situada esta passagem, para a gente poder entender o que significa isso dentro do carisma do louvor de Deus. Mas nós queremos ver esse louvor em si. Então, aonde está essa passagem? O que está acontecendo aqui? No capítulo anterior, que é o capítulo 6 de Apocalipse, o capítulo ele vai terminar com uma pergunta, e a pergunta é: quem poderá ficar de pé? Quem poderá então permanecer em pé? Então, diante das provações da vida, da perseguição, que é o contexto no qual o Apocalipse foi escrito, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Então, no Salmo 76, 7, pode ser que na sua Bíblia seja o 75, por causa da diferença, vai dizer assim: Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Então, nós como seres humanos somos frágeis. E então, quem pode permanecer? Somente aquele que Deus ajuda. Somente aquela pessoa que Deus vem ao encontro. Fora disso, não há como permanecer. O Salmo 13, versículo 2 vai dizer assim: Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Então, esse aqui, o salmista fala: como que eu vou aguentar isso que eu estou vivendo? Só Deus me ajudando. Só Deus me dando a sua graça, eu vou poder realmente para viver, verdadeiramente viver. Voltando lá no Apocalipse, no versículo 1, os anjos como ministros aí dos fenômenos cósmicos, né? Então depois disso vi 4 anjos, um em cada canto da terra. Eles seguravam os 4 ventos da terra. Assim, o vento não podia soprar da terra, nem no mar, nem nas árvores. Vi também outro anjo que vinha do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo, e por aí vai. Tradução: nós, nesse contexto, quem poderá subsistir?
O que a palavra de Deus está falando? É Deus quem está no controle. Porque se os anjos estão nos 4 cantos da terra, quer dizer que é Deus quem está controlando tudo isso. É Ele que preside esse processo. No versículo 4, o famoso, ouvi então o número dos que receberam a marca, 144 mil. Então por isso que uma das razões que eu escrevi o livro dos números da Bíblia é essa, Ter uma posição de falar que Deus vai limitar o número, ou vai ter uma casta escolhida de 144 mil, é realmente não entender Sagrada Escritura. É realmente pegar a simbologia dos números e jogar fora. O que é 144? Mil pode ser milhões, bilhões, não interessa. 144 é 12 vezes 12. Certo? O que é o 12 na Bíblia? O número dos apóstolos, o número do povo. Porque as tribos de Israel e os apóstolos é povo. Quando aqui fala 144 mil, quer dizer o quê? O céu vai ser o povo dos povos. Por isso que tem 12 mil de cada tribo aqui. Para falar o quê? O céu é o povo dos povos. É povo mais povo e mais povo. Porque o desejo de Deus, conforme 1 Timóteo 2,4, é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, olha o contexto. Gente, a gente não pode pegar esse versículo 11 e ele isolado. Você tem que ver ele dentro do contexto. Quem poderá subsistir no dia da ira de Deus? Então, Deus está no controle. Os anjos nos 4 cantos. E Deus quer que todo mundo se salve. O povo dos povos está na presença de Deus. Para por aí? Não. Continua no versículo 10. Cantam a vitória de Deus. Então lá no versículo 10, em alta voz, essa grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, nações, em alta voz a multidão proclamava: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. A salvação vem de Deus. Nenhum homem salva nem a si mesmo nem a ninguém, tá? A salvação só pode vir de Deus. Por isso que o autor vai falar: a salvação é dele, a salvação pertence a Deus. Se a gente reparar, aqui algumas religiões eles falam nisso, de apostar muito no ser humano. A gente não pode. Ser humano, como vai dizer Abraão lá no início da Bíblia, é pós-cinza. Então nós somos, por isso que tem a quarta-feira de cinza. A gente lembrar que a gente é pós-cinza. Nós somos limitados. O único que pode nos salvar é Deus. Tá? A salvação pertence a Ele. Quem é esse Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro? Quem está sentado no trono? Deus Pai. O Cordeiro é quem? Jesus. Então o Cordeiro está à frente do trono. Quem está sentado no trono? O Pai. Quem está à frente do trono? O Cordeiro, Jesus. E quem está em nós é o Espírito. Que aqui é os 7 candelabros. Tem várias figuras do Espírito no Apocalipse. Tá? Então, por isso, através do Cordeiro, a gente contempla o Pai. Então, a salvação pertence a Ele, a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é que nos salva. Deu para entender?
Ah, mas eu já sabia de tudo isso há muito tempo. Então, só que sem contextualizar o versículo 11, ele solto, a gente não entende por que ele está escrito. Tá? Vamos continuar. Aí vem o versículo 11. Todos os anjos que estavam ao redor do trono, onde está o Pai, dos anciãos e dos 4 seres vivos, se prostravam diante do trono para adorar a Deus. Tá? Os anjos, os anciãos e os 4 seres vivos estavam diante do trono, e aí de face, prosconusem, que é se dobrar perante Deus. O que significa isso? Significa que os anjos é o mundo celeste, os anciãos, nós, e os 4 seres vivos é o que? A natureza. Tudo se dobra para Deus, tudo está em adoração a Deus, tudo se refere a Ele. E prosconusem, prosopa é face, a face para o chão. Por que a gente adora com a face para o chão? Que é o que acontece na Sexta-feira Santa, né? Quando a gente entra, o padre, ele se deita com a face para o chão para adorar a Deus. O que significa face para o chão? Por que a gente adora dessa forma? Porque é adoração isso. Uma palavra para adoração é se prostrar. Por quê? Não, gente, primeiro nós somos pó e cinza. O melhor modo da gente adorar a Deus é reconhecer aquilo que nós somos. A nossa miséria, né? A nossa miséria. Mas tem um outro viés também. Porque o fiel na Sexta-feira Santa, ele não pode todo mundo se prostrar no chão, porque não tem nem como, né? O que a gente faz? A gente ajoelha. Quando você se ajoelha, o que acontece com o teu corpo? Ele se dobra e ele fica pequeno. Adorar é reconhecer, porque a gente pode caminhar, eu sou um verme, não um homem, conforme o Salmo, a gente pode cair numa visão de desprezar que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então precisa tomar cuidado também para reconhecer que somos pó e cinza, mas nós somos imagem e semelhança de Deus. Então qual que é o equilíbrio? É, como Santa Teresinha do Menino Jesus, é saber-se pequeno perante Deus. É saber que nós somos pequenos perante o Senhor. Deu para entender? Tá? Então esse é o contexto. Todo o céu, todos os seres humanos, os anciãos, toda a natureza se prostra em adoração a Deus. Correto? Tudo bem? Mas a coisa não para. E diziam: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Antes de qualquer coisa, reparemos que nesse versículo 12 tem um amém no começo e um amém no fim. Esse amém, ele vira moldura daquilo que está acontecendo. E o que é amém? Tá? Então vamos pegar Mateus 24, 34.
Em verdade, eu vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Onde que está o amém aí? Em verdade. Em verdade. No original, e no latim também translitera dessa maneira, não está em verdade. Está amen, amen dico vobis, no latim. Amen quer dizer em verdade. Amém é também verdade, mas está sobre Deus. Eu estar sobre Ele. É casa construída na rocha. E aqui o que está acontecendo? Nós começamos em Deus, nós terminamos em Deus. Então nós estamos nele. Olha como isso funciona. Vamos pegar 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Por quê? Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Uma das aclamações da doxologia final da oração eucarística, a gente pega exatamente dessa 2 Coríntios e a gente canta, né? Cristo é o nosso amém. O que quer dizer que a gente afirmar que Cristo é o nosso amém? Então, mas vamos depurar isso. Olha o que está dito aqui. Tantas são nele o sim, porquanto também ele é o amém para a glória de Deus aqui ao Pai, por nosso intermédio. Quer dizer o quê? Através de Jesus eu chego ao Pai. Ele vai se apresentar em João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se fosse em que vai dar a palavra em hebraico, que é emet, que é a mesma origem do amém, tá? Que é aman, ele vai dizer, ele é o emet, quer dizer, ele é a verdade, ele é o amém. Então é sobre ele que nós colocamos a nossa vida. Então vamos, sem perder o fio da meada. Quem vai ficar de pé no dia da ira de Deus? Verdadeiramente aquele que sabe-se dependente de Deus e que se une com os anjos, com todos os santos, que são os anciãos, com a natureza, que veio de Deus e volta para Ele, e ali a gente se coloca sobre Deus. Certo? Mas a visão, aí a gente quando olha aqui, imagine contemplando, imagine a imagem disso. E tem autores que fizeram quadros sobre isso, né? O trono vazio, porque é o Pai, né? O cordeiro como imolado, quer dizer, ele de pé, mas como imolado, quer dizer, com a chaga na frente, os anciãos, os seres vivos, os anjos, tudo se prostrando e adorando, tá? E aí eles falam isso, né? Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Quantas palavras tem aqui? Quantos atributos tem? Contaram? Conta. Quantos tem? 7. O que é 7 na Bíblia? É a perfeição, mas diferente do 1, é a perfeição da criação em Deus. É o ser humano na perfeição em Deus. Certo? Tá? Então agora nós vamos analisar cada palavra. Mas antes disso, a gente poderia falar assim: não, o padre escolheu porque a primeira palavra é louvor. Na Bíblia de vocês está louvor a primeira palavra? Sim. Todas? Qual, padre?
O Apocalipse? No 12, onde, quer dizer, e diziam: Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder e a força. A primeira palavra é louvor? Em todas? Tem alguma palavra diferente? Em alguma Bíblia? Todos é louvor. Mas, mais do que isso, se fosse só o louvor, mas tem as outras 6 palavras. Onde está o louvor de Deus aí? Nessas 7 palavras, nessa sentença. Não, uma palavrinha. No final está aqui: pertence ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Como que está a tradução de vocês? O finalzinho da frase aí. Ao nosso Deus. Tá? Então, o louvor, gente, está nesse ao. Nesse ao. O que quer dizer isso? Que tudo isso que nós vamos ver agora pertence a Deus. E a primeira palavra é eulogia. Eulogia, que é a nossa palavra elogio, na nossa língua portuguesa, que veio daqui, obviamente. Eu, no grego, é bom, bonito, belo, tá? Logia é palavra. Então o que é elogiar? Uma palavra boa que você fala para alguém. Interessante que não é o verbo grego para falar de louvor, que é aino. Não é. Aqui é uma outra palavra que normalmente vai ser usada de outra maneira. Mas também pode ser traduzida por louvor, porque louvor na língua grega umas 3, 4 palavras para falar de louvor. Então, eulogia é enaltecimento, gratidão, discurso elegante, linguagem polida, né? Como a gente faz elogio para alguém. Pode também cair numa coisa de lisonja, né? Ela é bem os outros, né? Quer falar coisa só para conseguir alguma coisa, né? E pode ser bênção também, tá? Vamos ver paralelo nessa língua grega aí de outra passagem. Vamos pegar 1 Coríntios 10, 16. Aqui o contexto é eucarístico. E vai dizer o quê? 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o seu corpo? Esse abençoamos é o verbo deverbado de eulogia, tá? E o cálice da bênção é eulogia, quer dizer, essa bênção é essa palavra aí que a gente chama de louvor em Apocalipse, tá? Tradução: o que é esse louvor aqui no Apocalipse? É bem dizer a Deus. A bênção pertence a Deus. O bem e todo bem pertence a Ele, tá? Vamos pegar Mateus 26, 26, que é a instituição da Eucaristia. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então eu peço que vocês acreditem em mim. Esse abençoando aqui é a mesma palavra que está lá em Apocalipse, é eulogia, tá? Em grego, abençoar é uma palavra boa que você diz sobre alguém. Como também na nossa bênção é isso aqui, só que no grego está logia, que é palavra. Então, o que está falando aqui? Nesses 7 atributos, o primeiro é: todo bem é ao Senhor.
O que isso quer dizer? Que toda a bênção vem dele, e quando a gente louva, no sentido do nosso carisma, é devolver para Deus todo o bem que ele nos deu. Certo? Então, quando você ergue os braços, que é o sinal perfeito de coração aberto para Deus, mão levantada em oração no sentido de elevar o espírito e a nossa abertura para Deus, esse sentido é de quê? De que tudo que há de bom que veio para mim, eu estou devolvendo ao Senhor. Ficou claro? Por isso, gente, eu volto a dizer, o mais importante aqui é ao Senhor. É essa direção de voltar para Deus. E tudo que é ruim veio da gente. Tudo que não presta veio da nossa carne. Então, quando você louva, o bem que Deus deu, a gente faz voltar para Ele. Tudo bem? Tá? Vamos na segunda palavra. A glória, né? Então, a glória pertence ao nosso Deus. Em grego é doxa, né? Que é opinião, julgamento, e que no final da verdade, que é esplendor, né? Que magnificência, excelência, a majestade real do Messias, algo que pertence ao próprio Cristo. Então vamos ver essa palavra glória em outro lugar, para a gente poder entender o que ela está fazendo aqui. Então vamos pegar Mateus 16, 27. Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. O que é a glória? O Filho do Homem, que é Jesus, vai voltar na glória do seu Pai. O que é a glória? O que é a glória, gente? Ótimo, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta pergunta: ô vó, avô, o que é glória? O que você responde para ele? Adiantou muito. O que é glória, gente? Não vai falar com uma pessoa chamada Glória que não vai dar certo. O que é glória? Nós já falamos sobre isso. Esplendor do quê? Em Hebreus 1. Esplendor do quê? É o esplendor daquilo que Deus é. E o que Deus é? Nossa. Isaías capítulo 6. Isaías contempla Deus e ele fala: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Então o ser de Deus é santo, totalmente outro. Quando Deus se manifesta, toda manifestação de Deus nós chamamos glória. Glória. Tá bom? Só que tem outro problema que nós não vamos entrar aqui. Na língua grega tem glória de Deus e tem glória humana, que é a romai. Mas aqui a glória, quando fala doxa, é a glória de Deus. Quando Jesus vier, vem Jesus e Deus, vamos dizer assim. Vem Jesus e o Pai. Porque vem Jesus, mas Felipe, quem me vê, é assim que funciona. Onde está um, está o outro. Tá? Mas é ele que vai sentar no trono. É o próprio Jesus. Porque aqui vai nos julgar carne na carne, né? Então é a carne que nos julga. Mas o que eu quero frisar aqui é: quando fala que a glória pertence ao Senhor, quer dizer o quê? O que Ele manifestou de glória, daquilo que Ele é, que Ele revelou a nós aquilo que Ele é,
Quando a gente louva, a gente está devolvendo para Deus aquilo, a manifestação que Ele nos deu. Deu para entender? Gente, afinal de contas, você está perante Deus e reza: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Será que eu falando que o nome de Deus é santo, eu vou acrescentar alguma coisa à santidade de Deus? Sim ou não? Não. E por que a gente reza isso? Para convencer a gente mesmo. Não convencer, porque nem esse papel a gente tem. Mas a gente pede que a santidade de Deus triunfe dentro de nós. E quando ela triunfa, nós devolvemos isso a Ele. Deu para entender o que eu falei? Então, quando fala do resplendor daquilo que Deus é, que é glória, quando eu falo que a Ele pertence a glória, eu estou devolvendo para Ele aquilo que Ele me deu. Tá? Vamos pegar outra passagem. Lucas 2,14. Quando os anjos aparecem, quando Jesus nasce, o que eles cantam, que nós cantamos em cada missa de domingo? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens que Ele quer bem, que Ele ama. Os anjos estão cantando isso na frente dos pastores. Afinal de contas, o que eles estão cantando? E olha o que eles aliam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que por Ele amados. Louvor, né? Então, a glória de Deus, como vai dizer Santo Irineu, é o homem vivo. Quanto mais eu vivo e vivo na graça, mais eu manifesto a glória de Deus, aquilo que Ele é. Deu para entender? Vou fazer uma pausa aqui só para a gente meditar. Quando a gente fala muito de louvor de Deus, e o padre fala toda a nossa ação, toda a nossa ação é e deve se tornar um louvor de Deus. Tradução: se a glória e a graça nos vêm, aonde que a gente manifesta a glória e a graça de Deus na nossa vida? Em todo e qualquer momento que eu estou na graça, eu manifesto aquilo que Deus é. Porque se eu estou arrumando cozinha ou estou dormindo, mas se eu estou na graça e na glória de Deus, eu engrandeço a Deus por estar fazendo aquilo. E esse é o nosso carisma, de modo que a gente torne cada ser humano consciente disso. De modo que você fala para um doente, que quando ele entrega a dor pela salvação do mundo, em intercessão, ele está manifestando a glória e a graça de Deus. A nossa missão como salvista é tornar o mundo consciente disso. Gente, que mundo que a gente está? Em que velho é tratado como trapo, criança é tratada como lixo, em que se endeusa animal como se fosse o animal, não no sentido dos seres vivos aqui, mas de idolatria. Você sabe muito bem disso, né? Então o nosso carisma é o quê? Vamos colocar as coisinhas no devido lugar? Vamos colocar as coisas no devido lugar? Então não é porque a pessoa, quando a gente vai atender às vezes pessoa que sofre AVC, que está tudo encolhida, torcida ali, como crucificada com Cristo, a gente é para chamar a glória de Deus ali, né, gente? Agora, quem não consegue contemplar o crucificado, a dor de Cristo nesse doente, não pode falar que é louvor de Deus. Não pode estar falando que está vendo louvor de Deus, porque é ali que eu tenho que ver. Como também Santa Teresa tem que encontrar Deus entre as caçarolas, no meio das panelas, certo? Então, se eu estou cozinhando na graça de Deus, eu estou glorificando a Deus. Se eu estou limpando o chão, a mesma coisa. Se eu estou ensinando, a mesma coisa. Se eu estou fazendo lazer,
A mesma coisa. Tá? Agora, quando eu faço no pecado, se eu estou fazendo algo para aparecer, se eu estou fazendo algo no meu egoísmo, se eu estou fazendo algo para eu aparecer e não Deus, aí eu estou me afastando daquilo ao qual eu fui chamado. Ficou claro? Então, a eulogia, o louvor, a glória, e aí vamos um passo a mais, o próximo, a sofia, que é a sabedoria. Então, a sabedoria, inteligência, ampla, completa, usando conhecimento, tudo aquilo que eu aprendo, toda a ciência, a arte de interpretar, seja sonho também foi atribuído como sabedoria, seriedade, por aí vai. Então vamos ver Mateus 12:42. A sabedoria pertence ao nosso Deus, né? Então a rainha do sul, quem é a rainha do sul? A rainha de Sabá. Lembra que ela foi visitar Salomão, tá? Se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui, que é o próprio Jesus falando, está quem é maior do que Salomão. Tradução: a sabedoria de Jesus é maior do que a de Salomão. Quando no texto lá do Apocalipse eu falo que a sabedoria pertence ao nosso Deus, quer dizer o quê? Todo pensar sábio veio de Deus, e toda expressão de sabedoria que nós temos é para a glória de Deus e não para a minha, certo? Tudo deve convergir para Deus, tá? Vamos num outro versículo, Lucas 2:52, que é o final do capítulo 2, quando Jesus volta para Nazaré com seus pais. Lucas diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Se Jesus crescia em sabedoria, imagine nós o quanto nós temos que crescer em sabedoria. E tem gente que se porta como se fosse o dono dela. O dono da sabedoria é um só, é Deus. Então a nossa posição com relação a tudo que é sabedoria é atribuir como origem o próprio Deus. E ter como princípio de louvor o que? Eu tenho que crescer em sabedoria. Gente, não fui eu que escolhi essas palavras aqui, foi esses substantivos aqui, é o autor do livro do Apocalipse que escolheu, né? Agora começa a relacionar um com o outro. O louvor é a bênção, ao mesmo tempo é glória, e ao mesmo tempo, aí descendo a sabedoria que se manifesta, glorifica e louva a Deus. Uma palavra está relacionada com a outra. Não veja ela de forma isolada, tá? Vamos na outra aqui. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças. Alguém tem uma palavra diferente para ação de graças? Na sua tradução bíblica? Todo mundo é ação de graças? Gratidão. Gratidão. Alguém tem algo diferente? Sabe como é essa palavra em grego? Então, o texto grego, né? Legontes aminelogia, que doxa, que sofia, que eucaristia. Eucaristia é a palavra que a gente usa para eucaristia. Ação de graça. A ação de graça pertence a Deus. Por quê? Toda a graça veio dele. Tudo que nós recebemos veio do Senhor, e a gente tem que aprender a devolver para Ele. Aí vem aquela frase feroz de Jó, né?
Nu eu vim vindo da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. Deus me deu tudo, né? Tá? Se recebemos de Deus os bens, porque não devemos receber os males, né? Mas Eucaristia é gratidão, é ação de graças, essas duas palavras. Vamos pegar Efésios, capítulo 5, versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ao invés de ficar falando coisa vã, ao invés de ter conversa suja, tenha ações de graça. E o que é essas ações de graça? É verdadeiramente a gente proclamar e agradecer a Deus. Então a gente precisa criar o costume de não ficar aquela história, aí só quando eu sofrer, ou a arte de sofrer, e quando estiver sofrendo louvar a Deus, claro, também. Mas quando você está alegre também, né? Quando está bem também. Vamos agradecer a Deus. 2 Coríntios 9, versículo 11. 2 Coríntios 9, versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, para em tudo toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas, graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Quer dizer, o bem, que aqui é o contexto da coleta, feita para Jerusalém, não só é ajudar quem está necessitado, mas essa ação sua, de ajudar Jerusalém porque está necessitada, também, além de ajudar as pessoas, é um tributo de graças a Deus. Esse processo a gente tem que ter em toda ação caritativa que a gente fizer, porque nós temos a tendência de Mateus 6, de querer o louvor para nós. Lembra lá de Mateus 6? Fariseu hipócrita, que dá esmola na ponta da esquina, na ponta das praças, na frente de todo mundo, para receber eulogia, para ser elogiado pelos homens. Você já recebeu a sua recompensa. Tradução: você não deu esmola para glorificar a Deus, você deu esmola para se glorificar. Toda ação caritativa deve ter uma intenção eucarística, uma intenção de glorificar a Deus. Por isso que Jesus vai falar, faça em segredo. Porque Jesus conhece a carne que nós somos loucos para tributar, de querer uma orquestra de trombeta em torno de nós. Nós somos viciados em trombeta. Não, mas é verdade, gente. A gente adora a trompa, sabe? De modo que todo mundo saiba, todo mundo veja. Mas não somos assim? Então vamos de novo, nos verbos. Ação de graça, louvor, glória, honra, ação de graça. A honra, time. Então, avaliação pela qual o preço é fixado, ou honra que pertence ou é mostrada para alguém, honrar alguém na sua posição, no seu ofício, deferência, né? Vamos, Romanos 2,7. Romanos 2, capítulo 2, versículo 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram, olha o que São Paulo fala, a glória, a honra e a incorruptibilidade. Olha as três palavras que São Paulo une aqui: glória, Romanos 3, sei lá, Romanos 3:23. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Aqui, no versículo 2, que é um pouco antes, ele vai falar o quê? O que é vida eterna?
perseverando em fazer o bem. Por isso, nesse louvor a Deus, procuram a glória, a honra e a incorruptibilidade. A honra não própria, a honra de Deus. E isso está aliado à vida eterna. Está aliado à vida eterna. 1 Timóteo 6,1. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, eu vou trabalhar pela honra do meu Senhor. O Senhor aqui não é Deus, não. O Senhor aqui é o Senhor do escravo. Eu vou trabalhar direito, eu vou respeitar a vontade do patrão para honrar a Deus, para verdadeiramente glorificar a Deus. Tá? E essa honra, se você presta honra ao Papa, ao Bispo, seja lá quem for, ao Presidente da República, ao Governador do Estado, à autoridade, seja ela qual for, não é pela carne dele, é para Deus. É para Deus. Então a gente precisa separar uma coisa. E olha, gente, mas vai lá, mas no tempo de São Paulo estava sob Império Romano. O que eu quero dizer aqui é o quê? Todo final da honra é sempre Deus. Nunca é a pessoa. Nunca é a pessoa. Porque no final das contas, toda a honra pertence a Deus. E o final é poder inerente, poder para realizar milagres, pertence a Deus. Né? Mateus 22, 29. No contexto lá de respondendo aos saduceus perguntaram para Jesus o que? Escuta, uma mulher casou com 7 maridos, morreu 7. Quando ela morrer, quando eles todos estiverem no céu, com quem que ela vai ficar? Porque se ela teve 7 maridos. Quando Jesus começa a resposta que vão ser como os anjos do céu, porque é assim que nós vamos ser, então não vai ter sexo no céu. Ninguém vai fazer filho no céu. Né? Então, Jesus começa a resposta dele dessa forma como está escrito aqui em Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errai. O pensamento de vocês está errado. Por quê? Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o que acontece conosco é que a gente quer colocar Deus dentro do nosso pensar. Tá? E o poder de Deus é maior do que o nosso próprio pensamento. Outra passagem, que está aí um pouquinho para frente. Mateus 24, 30. Então, aí no contexto do fim do mundo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é a cruz. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre os nuvens do céu, com poder e glória. Então, todo o poder de Deus manifesta a sua glória. Todo o poder de Deus é dele. Tradução: todo o poder que nós temos e a capacidade que nós temos veio dele. E toda a capacidade que nós temos é para a glória dele, é para o louvor dele. Entenderam? E por fim, a força. Skills, quer dizer, habilidade, força, vigor. Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Então vamos lá. O que é coração na Bíblia? Já falamos 1000 vezes. 1001 agora. O que é o símbolo do coração na Bíblia? O coração é o lugar da decisão humana. Então, toda a nossa decisão deve ser apontando para amar a Deus, certo? Amar a Deus de todo o coração, quer dizer, com todas as suas decisões, com toda a tua alma. A alma é a nossa parte espiritual, né? Com a nossa vida, com todo o teu entendimento. O que é entendimento? Sabedoria. Com todo o nosso pensar. Tudo
Tudo aquilo que a gente pensa deveria se apontar por amor de Deus, para amar a Deus. E força? Disposição. Então, não é só. Força aqui, gente, é tudo aquilo que obviamente é isso também, mas é tudo que possuímos. Todos os nossos bens, seja a nossa casa, seja o nosso carro, seja o que for, deve ser para amar a Deus. E por fim, 2 Tessalonicenses 1:9, eles sofrerão a penalidade eterna de destruição, banidos da face de Deus e da glória do seu poder e da glória da sua força. Força e poder, louvor e ação de graças, sabedoria, tudo pertence a Deus. Mas o que eu quero que fique, gente, é que no grego é um artigo que é to, ao. Tudo é dele para ele. Esse sentido de convergir para Deus é a maior marca que o carisma do louvor de Deus faz. E que a gente deve estar consciente disto. Tá? O evangelho de hoje, terminando. Se eu louvo pela vida do meu inimigo, aquela pessoa que me maltrata, e eu louvo pela vida dela, o que é o sentido dessa oração? Qual é o sentido de você louvar pela vida do teu inimigo? Louvor de Deus. Perdão. Não, gente, nesse sentido daqui do Apocalipse, e vocês querem uma dica? O sentido da primeira leitura de hoje, que vocês lembram perfeitamente. O que Davi fez? E Davi foi aconselhado a matar. Foi bondoso. Ele falou: eu não toco no ungido do Senhor. Porque o que é não tocar no ungido do Senhor? O ungido do Senhor é do Senhor. Quando você reza pela vida e louva pela vida do teu inimigo, você está fazendo o quê? Entregando ele para Deus. O Senhor do teu inimigo não é você, é Deus. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Então, como colocar o nosso carisma em prática? É começar a fazer esse ao. Fazer convergir tudo para Deus. E se eu não consigo, eu tenho que pedir o Espírito Santo para me ajudar a fazer isso. Tá bem? Passa das 10 para as 3, 10 minutos, um intervalo, vai para o banheiro, vai lavar o rosto, que metade está dormindo, e a gente volta para a adoração. Tá bem? Então vamos, 10 minutos. Não parou, pá. É, daí é bom.